Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o professor Cláudio Zorzo, nossa matéria é contabilidade. Vamos para a dica fiscal número 12, falar sobre a Lei 6.404 de 76. Vocês devem estar notando que essa lei é bastante cobrada em prova. É porque ela é a lei das sociedades anônimas, é a lei societária. E desta lei, são retiradas muitas questões de prova, literalmente. Então vem comigo. É a lei que rege as sociedades anônimas. E essas sociedades anônimas podem ser de capital aberto ou fechado. Capital aberto ou capital fechado. Capital aberto são aquelas sociedades que atuam no mercado de capital, vendendo seus títulos patrimoniais, essencialmente. Títulos patrimoniais são as ações. Então, o capital aberto negocia suas ações no mercado de capital. Elas têm uma relação também com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Abarca a Lei 6.404, abarca no Brasil a escola norte-americana, que foi uma escola contábil que começou a dar mais precisão e uma certa formalidade à contabilidade, dividindo o balanço patrimonial em circulante, na época em permanente, o passivo em passivo circulante, dando uma liquidez e exigibilidade. Essa escola norte-americana, ela se preocupou com o fornecimento de informações, e essas informações foram, de certa forma, formalizadas na Lei 6.404. Outra informação interessante que ela tem é que, segundo essa lei, as demonstrações elas podem ser companhias abertas ou fechadas. Mas as companhias abertas observarão ainda as normas emitidas pela CVM. A Lei 6.404, ela trata das sociedades anônimas, mas ela deixa bem claro que, quando for uma sociedade anônima de capital aberto, ela deverá respeitar as normas da CVM, inclusive com uma mudança que houve por intermédio da Lei 11.638, dando mais poder à CVM. Mercado de capitais é onde são negociados os títulos. As companhias fechadas, aquelas empresas que não negociam suas ações no mercado de capital, poderão optar por observar as normas sobre demonstrações emanadas pela CVM. Então a Lei 6.404, ela trata das sociedades anônimas e dá uma abertura, dá um certo poder à CVM. A lei faculta a todas as sociedades de observarem as normas emanadas pela CVM. Não obriga, ela faculta. No entanto, as sociedades anônimas de capital aberto deverão respeitar as normas da CVM. Aplicam-se às sociedades de grande porte. Isso foi uma inclusão na lei pela Lei 11.638. Ela criou o conceito de sociedade de grande porte. Então, aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituída como sociedade anônima, sobre a escrituração e elaboração das demonstrações e a obrigatoriedade da auditoria por auditor independente e registrado na CVM. Então, aplicam-se às sociedades de grande porte as normas referentes à escrituração e elaboração das demonstrações contábeis. E são consideradas empresas de grande porte, as empresas de grande porte, de acordo com a definição da lei, devem observar as regras da CVM. São empresas de grande porte aquelas que têm um ativo maior que 248 milhões ou uma receita bruta maior que 300 milhões. Lei 6.404 trata das sociedades anônimas. No entanto, ela criou o conceito de empresa de grande porte. As empresas de grande porte, seja limitada ou qualquer outro tipo de sociedade, deverão respeitar as normas como se fosse uma sociedade anônima de capital aberto. A parte importante da lei para a contabilidade, o que vocês devem estudar, vai do artigo 175 a 204. Nas provas, a ISAF, inclusive, cobra literalmente alguns artigos.
Se você for estudar a Lei 6.404, artigos 175 a 204, ele trata dos seguintes assuntos. No capítulo 15, fala do exercício social e das demonstrações. Seção 1, exercício social, demonstrações obrigatórias, que eu vou tratar numa dica, balanço patrimonial, DLPA, DRE, DFC e DVA. Nosso capítulo 16 fala dos lucros, reservas e dividendos, falando de lucro, participação, propostas de destinação do lucro, reservas e retenções de lucro, principalmente as reservas de lucro, né, que vai do artigo 193 ao artigo 199, dividendos no artigo 200 em diante. Esses assuntos são muito cobrados em prova. Artigo 175 ao 204, não deixe de ler. A legislação brasileira passou por uma grande atualização. Então essa Lei 6.404 ela foi modificada pela Lei 11.638 e pela 11.941. Essas duas leis, elas trouxeram para a legislação societária um equacionamento às normas internacionais, deixando como caracterização hoje da contabilidade o respeito da primazia da essência econômica sobre a forma jurídica. A Lei 11.638 orienta, entre outros pontos, o equacionamento das normas brasileiras às normas internacionais. Dessa forma, eu vou apresentar para vocês agora uma evolução do ativo, do passivo e do PL nas três leis, tá? Como era na Lei 6.404? O ativo era dividido em circulante, realizável a longo prazo, permanente, sendo permanente dividido em investimento, imobilizado e diferido. A Lei 11.638, ela mexeu bastante na composição do ativo. Dividiu em circulante, realizável a longo prazo, permanente, com a inclusão do intangível, separando o imobilizado do intangível. Mas a modificação maior se deu com a Lei 11.941. Essa lei dividiu o circulante em não circulante, circulante e não circulante, acabou com o grupo do permanente e dentro do não circulante ficou realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então a 11.941 acabou com o permanente e acabou com o diferido. Essa é a composição na evolução, 76 para 2007 e 2009. O passivo foi modificado também. Ele era dividido na lei original em circulante, exigível a longo prazo, resultado de exercício futuro. Com a Lei 11.638, nós não tivemos alteração, porque essa lei ela modificou bastante o PL. Já na Lei 11.941, que mudou substancialmente tanto o ativo quanto o passivo, nós mudamos o passivo para circulante e não circulante, acabando com o exigível a longo prazo e resultado do exercício futuro. Já o PL, ele tinha composição em capital social, reserva de capital, reserva de reavaliação, reservas de lucro e lucro prejuízo acumulado. A Lei 11.638 modificou substancialmente o PL, acabando com a reserva de reavaliação e não autorizando mais a apresentação de lucro acumulado no PL, ficando a composição da seguinte forma: capital social, reserva de capital, ajuste da avaliação patrimonial, reservas de lucro, criou a conta ações em tesouraria e obrigou somente a apresentação de prejuízos acumulados. A 11.941 não alterou o PL. Então, para você guardar, Lei 6.404, Lei Societária, ela trata das sociedades anônimas. Foi modificada pela 11.638, que alterou significativamente o PL, e pela 11.941, de 2009, que alterou a composição do ativo e do passivo, dentre outras modificações. Beleza, meus amigos? Um abraço e até a próxima dica.